A frase que eu sempre uso é: a exposição é a melhor solução para quem tem medo. Começa a se expor. Começa, porque aí você vai provar pro seu cérebro que não morre, que não mata. O problema é que seu cérebro acha que você vai morrer. Aí ele põe medo em você. A ansiedade é isso, né? Isso. A ansiedade é isso. Quando você começa a se expor, falando errado, falando com sotaque, tendo nome feio, sendo grande, pequeno, magro, gordo, se exponha. Evaristo, muito obrigada por estar aqui, né? Eu recebi algumas perguntas de seguidores. Tem pessoas ansiosíssimas por essa live, querendo melhorar suas performances na carreira. E as pessoas percebem, né, quando elas têm alguma dificuldade nessa área da comunicação, né? E aí eu conto com você para a gente responder o máximo de dúvidas aí possível. Combinado? Combinado, vamos ver. Primeiro eu quero que você se apresente, que você conte aí sobre você, né? E já te agradecer de antemão. Bom, dona Ana Flávia, é o seguinte, Evaristo, deixa eu apresentar o Evaristo. Evaristo é pai da Elisa, amiga da Gabi. Da Gabriela e da Lavínia. A gente ama ela. A outra gêmea. A outra, né? A trigêmeas, né? Mas vamos para a oratória, porque é isso que interessa. Depois o Thiago dá um jeito aqui, a gente conversa. Não, tranquilo. Só em falar mais com os outros, ele vai ser promovido, com certeza, já que oratória para carreira. Né? Isso! Eu defendo é isso que a gente quer. Ele só não é o dono da empresa que ele trabalha ainda, porque ele tem que aprender um pouco mais de oratória. Então, nos ensine. Olha aqui, nos ensina, nós vamos ensinar para esse povo junto, porque eu não consigo enxergar a oratória sem a carreira em paralelo, viu, Ana? E aí, por isso que eu estou achando muito especial esse bate-papo nosso hoje, que ele está vinculando uma especialista em carreira e um que está aprendendo aqui um pouco de oratória a cada live que eu faço, a cada livro que eu leio, a cada aluno, a cada pessoa que me pergunta uma coisa. E a minha história com oratória, ela começou em 2012, oficialmente em 2012, porém eu tive muitas dificuldades, como todo mundo tem, na hora de falar em público, em escola, universidade, aquela coisa toda. E chegou um momento que minha profissão exigia demais e eu comecei a estudar igual aqueles estudantes de doutorado, que você ia para um boteco para comer alguma coisa, beber alguma coisa, estava falando de oratória em vez de falar de carne, falar de futuro de vida. Não, é só porque o jeito que você está comunicando assim, você poderia comunicar de outro jeito e tal, a importância da oratória. Aí um dia um colega vai dar um estado, por que você não faz um curso desse negócio? E aí eu comprei essa ideia, fiz uma turminha sob controle, 5 pessoas, falei, vamos juntar pouquinho gente, que ali se der alguma coisa eu vou aprendendo junto com eles, né? E no final, essa turma gerou até uma conferência na PUC, em Minas, aqui em Uberlândia. Os 5 palestraram na PUC, foi muito legal, foi muito bacana. Que legal! E assim, e o feedback que nós tivemos dos alunos foi bem bacana. Só para você ter uma noção que tinha aluno nosso lá que nunca tinha usado a máscara de respiração, que era a área de segurança do trabalho. E quando ele terminou a palestra dele, o coordenador do curso queria montar um curso com ele de proteção respiratória. Olha que loucura. Ele nunca tinha usado uma máscara, então ele foi tão convincente. Foi tão assim, tranquilo, que o resultado foi bem legal mesmo. Mas foram assim, 5 meses de parceria, de encontros conforme a minha agenda, que eu sempre viajava também. E o pessoal foi assim, aceitou essa flexibilidade. Eu ficava 15 dias fora, depois voltava, vamos marcar, e todo mundo juntava, aquela coisa toda. Então, a partir daí, eu comecei a oficializar um pouco mais o processo aí que você falou, provocando o caos, ele começou com curso de formação de instrutores e consultores e treinadores, não sei o quê, em segurança, meio ambiente e saúde, que eu nem sei o nome mais, tanto negócio era grande. Aí com o tempo, eu estava morando na Bahia na época, depois veio um nome God, que era Gestão e Oratória Dirigidas. Depois desse Gestão e Oratória Dirigidas,
que aí ficou vinculada a Deus, e como eu já disse no primeiro podcast, que a gente tem um podcast, viu? Depois você vai lá. No Spotify, no SoundCloud, essas coisas, tudo tá lá, tá nessas plataformas. Como chama aquele da Tinha? Deezer, né? No Deezer. Aí tem lá explicando a origem do Provocando o Caos. E aí depois que eu saí desse GOD, que era Gestão e Oratória Dirigida, porque tava meio misturando com Deus, e eu perto de Deus sou uma areinha, né? Aí foi que nós tivemos contratou uma empresa, que é vergonha, contratou uma empresa, ela criou-se todo esse cenário aí que era do caos, que era o método caos, que era carreira e oratória sistêmicas, de uma forma que a gente pudesse oferecer mais sugestivamente esse processo. E por isso que eu digo que aqui, para mim, é uma das lives que mais vai ser um marco, porque eu sei o que você defende, o que você coloca nas redes sociais, que você entrega para o seu público. E vai combinar, nós vamos conversar muito sobre isso, beleza? É basicamente isso. O resto é que eu sou de Centralina. Adorei. E assim por diante. O melhor ele não conta, né, gente? O que é isso? Mineiro de Centralina? É, por aí. Mas que bacana. Eu também acho que tem tudo a ver, né? Eu vejo muitos movimentos das pessoas em torno da carreira. E quando chega nessa parte de oratória, é uma grande questão, não é uma questão simples ou pequena ou trivial, né? Sim. Por mais que a oratória seja o seu dia a dia e seja a sua constante, né? Primeira coisa que eu queria que você nos contasse, o que é oratória? Oratória é falar bem? Oratória é não ter medo de falar em público? O que é oratória? Vamos lá, isso é bem interessante, essa pergunta. E se eu te falar que é a primeira vez, eu estou, sem querer, querendo, eu estou conseguindo fazer uma live por semana. Sem querer, querendo, que eu falo o seguinte, não está dentro das minhas rotinas. Dentro da minha rotina, quando o Igor aí, que é o meu apoio master mega aí, inclusive, além de ser o apoio no digital, é um mega design, eu estou conseguindo fazer essa live, uma live por semana, e a meta dentro do meu planejamento, do nosso planejamento, meu e do Igor, eram 2 lives por mês, então a cada 15 dias, mas eu estou conseguindo graças a vocês aí que nos dão essa oportunidade. E essa pergunta, de todas as lives, eu acho que é a primeira vez, posso estar enganado, é a primeira vez que ela surge. E olha que a gente sempre está falando de oratória por alguma coisa. E aí, dentro da oratória, eu chamo a atenção porque você já deve ter ouvido falar de retórica. Sim. Retórica. Opa, parece, tem alguém que confunde oratória com retórica. Mas a oratória, ela vem de um princípio seguinte. É você pegar o seu conhecimento e passar de uma forma que uma ou mais pessoas entendam. Entendeu? Uma pessoa entende, 2 ou mais entendem. É você falar e as pessoas entenderem. Ser compreendido. Ser compreendido. Aí nós temos outras... exemplo, quando eu cito de retórica, eu falo muito de retórica porque Harvard, uma das únicas matérias que vai na grade curricular do início ao fim dos cursos em Harvard é retórica. E qual que é a diferença para todo mundo entender o que é oratório, o que é retórica? Boa. Retórica é o seguinte, é você perguntar para mim o que é oratória, eu te responder e você argumentar em cima do que eu te respondi para me convencer que não é o que eu falei. E é a réplica, tréplica e assim por diante. Então eu estou tendo retórica. Isso se usa muito em negociação. Por isso que eles trabalham bastante essa questão de retórica, que acaba que você desenvolve a oratória, porém com uma oratória muito específica, que é o que eles querem. A pessoa que senta numa mesa e coloca o seu ponto de vista e, ao mesmo tempo, ela consegue captar o ponto de vista da outra pessoa e criar um novo cenário, uma nova forma de abordar um tema que está sendo discutido numa mesa de reunião ou coisa do tipo. A oratória já é aquela coisa que todo mundo sabe. Você vai lá, um palco cheio de gente, você fala, o máximo que vai acontecer é alguém perguntar e você responder. Sabendo ou não, se você sabe da resposta, você responde. Se você não sabe, você não sei, depois eu te respondo e assim por diante. Faz sentido? Consegue captar a diferença? Entendi. A retórica, ela tem essa troca, né? Sim. Esse diálogo, vamos dizer assim, né? Já a oratória, ela faz parte da retórica, sim, vamos dizer. Por aí. Não, ela na verdade, está dentro ou não? A retórica faz parte da oratória.
A oratória é comunicação. Tá. Ela é geral, ela é ampla. Para ser entendido. Ok. Só que quando você vai dentro da retórica, você tem oratória, mas você tem uma argumentação, uma troca, até chegar num denominador comum. Na oratória em si, você não precisa chegar no denominador comum. Não. Você tem que comunicar de forma eficiente. E pronto. Beleza? Isso aí vai para as redes sociais, isso aí vale para como você se apresenta numa entrevista de emprego, para como você conversa, explica sobre os seus serviços e a sua empresa para um cliente, né? Total, enfim, total. Só ligar um negócio. Quando você faz um discurso de aniversário também, né? Então, e aí vai. Natal, falar com o seu cachorrinho, tudo isso aí vale a pena. Tudo isso aí tem a ver com oratório. São técnicas para você ser compreendido. Pronto. Agora sim você chegou aonde eu não consegui te explicar, viu? Técnicas para você ser compreendido. E em qualquer ambiente, com qualquer contextualização e assim por diante. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui, peraí. Tá, tô operando. Beleza, pronto, já foi. Tá. Bom, é por aí e a gente pode aplicar em qualquer lugar da vida. Até naquela questão da mensagenzinha, do WhatsApp, no áudio. Até na questão... A gente tem até... Teve uma semana, 15 dias atrás, eu fiz uma live com a colega e a gente falou sobre comunicação não verbal. E a comunicação não verbal, você pode sim entender como oratória, porque você pode chegar sorrindo e fechar a cara. E uma das dicas da oratória, da palestra e tudo mais, é você ganhar as pessoas no início. Você ganhar as pessoas no... Ô, menininha. Você ganhar as pessoas no início. Eu ia te fazer essa pergunta, né? A gente tem uma tendência em se apresentar logo de cara, né? Sim. A gente quer chegar e se apresentar. Isso é importante? Essa apresentação de si? Essa clareza, essa habilidade de se apresentar? Vamos lá. Tem vários vieses, né, de o que fazer na abertura de uma palestra. Como eu te falei... Só um parênteses, deixa eu te segurar aqui, só porque pra gente fechar do retórica. O Roger, oi Roger, falou assim, retórica... na filosofia, é a arte, pode ser considerada a arte do convencimento por meio da fala. Pronto. Legal, obrigada aí, Roger. Aí a gente encerra isso. Manda ver a apresentação. Valeu, Roger. Vamos falar de apresentação. E aí, o que você disse sobre a questão de se é legal a gente se apresentar? Isso. Se você for fazer um curso de oratória aleatório, você vai escolher, você tem várias pessoas ensinando aquilo que deu certo para ela, ou aquilo que ela ensinou e deu certo para algum aluno. E é basicamente o que eu estou fazendo hoje a partir de uma experiência que eu tive de 2012 para cá. E dentro dessa experiência eu defendo que a melhor forma de você se apresentar é você diluir o que você é no decorrer de uma apresentação. Gente, peraí que eu vou anotar, gente. Né? Porque essa aula é para mim também, né? Calma que eu vou anotar. Não, vai estar gravado, só se assistir. Mas eu vou anotar. Tá, anota aí, gente. Legal, então você vai se apresentando. Sim, sim. Tem eventos que você participa, eu sei que você participou, Ana Flávia, vamos lá, Ana Flávia, Ana Pistori, como você gosta? Ana, Aninha. Pronto, então, Aninha, Ana Flávia. Tem eventos que você vai, tem lá como fala, o cerimonial, né? Cerimonial, né? É aquele cara que te apresenta, que tem a voz bonita, geralmente sim, cerimonialista. Cerimonialista, isso aí mesmo. Ele ou ela. Aí é muito fácil, chega lá, agora com vocês, o palestrante Ana, ela é psicóloga, consultora em carreira, papapá, experiência em grandes empresas e tal. Pronto. Aí você vai chegar, você vai falar o quê de você? Olá, gente, bom dia. Já foi, né? Já foi. Menos mal, não é você que está lá falando, não foi você que se auto-vangloriou. Eu falo porque é muito triste e tem muito. Isso é um pecado que se tem, principalmente com quem trabalha muito com pesquisa, que ele põe o título da apresentação e depois do título da apresentação o currículo Lattes dele. Menino, olha, eu não fazia o currículo Lattes, mas eu achava que eu tinha essa sensação de que se eu me apresentasse, as pessoas eu já ganharia confiança do público. Entendi.
Vamos Entende? lá. Então, se eu falo onde eu sou formada, o que eu fiz, o povo vai confiar no que eu vou falar depois. Sim, sim. Entende? Aí vamos lá. Eu tinha essa sensação. Vamos fazer uma jornada legal. Quem estiver acompanhando vai ser muito bacana. Olha aqui. Pense você como público. Você como público e eu sou o palestrante. A minha meta é cativar a maioria das pessoas. É conquistar o ouvido, fazer com que elas abram os ouvidos para nos ouvir. Beleza? Essa é a minha meta. Se eu for lá para fazer com que as pessoas fiquem emburradas, fiquem achando que eu sou arrogante, diferente, então eu estou quebrando a essência de uma palestra. Porque se eu estou falando alguma coisa é porque eu quero contribuir com quem está ali. Ponto. Então, tudo que eu fizer para evitar parecer, não quer dizer que a pessoa é quando ela faz essa apresentação. É porque tem gente que vai para lá contrariado, tem gente que vai para lá forçado, tem gente que vai para lá cansado, tem gente que vai te assistir o estado emocional pé da vida porque brigou com o esposo ou com a esposa, porque ele brigou com o chefe e assim por diante. Ele está lá, de alguma forma, talvez ele já esteja incomodado. E eu tenho que quebrar isso. Imagine você, teve uma discussão no seu trabalho pesada e saiu do trabalho porque você já comprou o ingresso e foi para a palestra. Chega lá, o cara fica 2 minutos, é porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Você já dá, o que eu quero saber? Esse cara está achando que ele é o super-homem. Então você tem a chance de não fazer com que aquela pessoa abra os ouvidos. Você tem a chance, quer dizer que vai acontecer. Como eu chamo a atenção para você fazer com que isso aconteça no decorrer da palestra? Uma coisa é autoridade. E se você está lá, você querendo ou não, já está com status de autoridade, porque você está falando para as pessoas. Quem interessou aí, ouviu falar alguma coisa. Ah, é a Ana, psicóloga, é a Ana, carreira, é a Ana. Alguma coisa já ouviu, por isso que ele está lá. Mesmo que ele esteja contrariado, alguém que falou para ele, ó, pra você ir na palestra da Ana, porque você precisa aprender isso e aquilo outro. Entendeu? Então ele chegou lá, ele já sabe mais ou menos quem é você. E se você manda o currículo Lattes lá, entre aspas, já no início, você pode perder 2, 3, 4, 5% do público por causa daquilo, porque o cara não gosta de gente que fica aparecendo demais. E talvez é aquela pessoa que ela é chata de natureza, que existe, né? Sempre vai ter no público. E aí você não consegue contornar essa pessoa. E uma das coisas que a gente vai fazendo para diminuir essa situação é você. Olá, gente, eu sou Ana Flávia, bora. A gente vai falar sobre isso, a gente prepara as pessoas para o tema que a gente vai falar. E no decorrer da apresentação você vai falando, quando eu fiz o curso de psicologia na UFO, eu lembro de um assunto assim, assim, assado, que aconteceu. Porque a gente tem que lembrar também, Ana, que palestra é planejamento. Tudo ensaiado, não tem como. Se não for assim, corre-se o risco de cair a energia e você não conseguir terminar sua palestra porque o data show não funcionou. Então, o planejamento, até o choro é planejado. É mais ou menos assim que eu falo. Então... Depois eu vou contar um caos. Depois eu conto o caos. Beleza. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Planejado. Aí eu vou... Falei que eu sou psicóloga formada na UFO. Opa! Mas eu não falei que eu tenho. Não diploma, chegou dando aqui. Não. Contei, gente, na época da faculdade, quando eu estava na UFO fazendo psicologia, aí quando eu terminei a faculdade, eu já entrei, aí depois você dá um tempinho e entra. Quando eu terminei a faculdade, meu pai resolveu pagar uma pós-graduação para mim de fulano de tal, de carreira. Não queria fazer de jeito nenhum, mas quando eu entrei na pós-graduação de carreira, na primeira matéria de filosofia, me apaixonei e me especializei nesse negócio. Você está entendendo? E aí você vai bordando, né, essa apresentação. Bordando. E aí em 2012, eu estava lá em Três Lagoas, trabalhando numa empresa multinacional. Olha, eu contando o meu currículo. Entendi. Faz sentido para você? Demais! Além de dissolver isso, você faz o quê? Você contextualiza a sua vida com a sua formação. Quem está te ouvindo faz o quê também? Eu também trabalhei fora de Uberlândia, na multinacional. Conectou. Todo mundo que trabalhou na multinacional conectou. Todo mundo que estudou na UF conectou. Todo mundo que teve pai pagando pós-graduação conectou. E aí você vai juntando essas pessoas para no final você ter a maioria ali gostando de te assistir.
Porque eu vejo que essa é uma preocupação, assim, é ter que se apresentar com aquele currículo enorme, né? E então, não é por aí, né? Abandona Adorei, adorei. Então, Porque mas é que você falou uma coisa importante, que é como está o estado emocional de quem está assistindo. Sim. Mas também existe o estado emocional de quem está falando, né? De quem está à frente das mensagens. E se eu estou muito inseguro, eu vou me preocupar em buscar essa segurança. E aí a gente se apega naquilo que é senso comum. Que é ter currículo, que é onde você estudou, que é quanto tempo tem que você faz isso. E aí você fica naquele diálogo interno de ter que comprovar a sua autoridade. Sim. E sendo que a Mas autoridade... adorei isso. A autoridade... Já né? Você prova autoridade falando com clareza, sabendo olhar com firmeza as pessoas que estão próximas e cumprimentar as pessoas que estão longe. E tá, assim, estar à vontade na frente daquele público. E isso que você falou até a Suzana... A Suzana comentou aqui, acho válido até para fazer vídeo no Insta. E é mesmo. Demais. Olha, vamos lá. Para quem está nos acompanhando, qualquer movimento que você vá fazer com as pessoas, aplique esse processo. Porque o eu é muito... A tendência é a gente ficar falando da gente. Hoje mesmo eu estava numa videoconferência com a minha irmã vendo um projeto. E aí são problemas quando a gente coloca o nome da empresa com o nosso nome, né? Entre aspas. O dela chama Luana, a empresa chama Luar. Aí fica muito eu. E agora ela está abrindo uma franquia, tem mais pessoas envolvidas. E eu toda hora conversando com ela, cuidado, agora não é eu mais. Não sou eu mais, né? Agora é nós, vocês, a gente. Porque a empresa já tem o nome dela. Ela sempre trabalhou mais sozinho, a tendência é muito grande dela ficar falando só o eu. Isso dá conforto, dá segurança, isso dá como fala? Autonomia, né? Autonomia. E é tudo que a gente quer. E aí quando você vai para uma palestra, você quer isso também. E a fala ir acompanhando as mudanças também, né? Sim. Evaristo, uma dúvida. Já que a gente está falando de confiança, de confiabilidade, né? Eu já tive experiências, né, com colegas profissionais que tinham muita vergonha de falar no telefone com o cliente. No telefone? Mas evitava o telefone. Não, no telefone. Evitava, assim, parecia que era o diabo fugindo da cruz, né? Imagina então, o público. Imagina, tocava o telefone, já dava aquele pavor, né? Não vou atender esse telefone, é você, e evitavam esse contato com o cliente. E o que eu percebia? O que começava a acontecer? A pessoa que sempre atendia virava referência. Sim. E isso depois era o feitiço contra o feiticeiro, né? Aqueles que não eram procurados se sentiam ofendidos, como se as pessoas não confiassem nela. Porque o cliente sempre pedia para falar com fulano. E não mais com ela. Oratória interfere na confiabilidade, nessa relação de confiança que a gente vai estabelecendo? Bom, vamos tentar, para quem está nos acompanhando, vamos tentar levar lá para casa, lá para nossa casa. A forma que a gente conversa com o filho é uma oratória. Dependendo do jeito que você conversa com seu filho, se o tempo todo você conversa de cima para baixo, você forma um determinado sujeitinho. Se você agacha e conversa no mesmo nível, você forma outro sujeitinho. Se você só conversa com ele olhando para cima, você forma um monstrinho, né? Se ele está mais alto que você, você forma um monstrinho. Então, por aí a gente já consegue responder sua pergunta. Agora vamos para o meio corporativo. Me diga se existe uma pessoa que tem uma ascensão na carreira profissional dela de maneira, vamos lá, rápida ou um pouco, ou crescente, de maneira linear, mas que assim, com 5, 10 anos ela consegue chegar lá na diretoria da empresa, consegue chegar na gerência. Se ela não tiver uma boa oratória, com certeza pode ter acontecido aquela velha peixada, alguém colocou porque é amigo lá de boteco, mas rapidinho ela perde todo o descrédito. Porque ela não sabe pedir, ela não sabe ouvir, oratória é saber ouvir também. Ela não sabe deixar claro o que ela quer.
Porque uma coisa, ó, busque esse documento para mim assim, assim, assado. Eu quero alcançar o estado de bem-estar aqui dentro da equipe. Então, estou falando uma coisa genérica. Isso é genérico. Ele talvez não saiba comunicar isso de forma genérica. E também não saiba comunicar aquela tarefa individual para aquela pessoa X, Y, Z. Atrapalha muito e define o posicionamento dele dentro da empresa. Você deu um exemplo claro. Essa pessoa que atende o telefone o tempo todo, ela se torna referência porque, primeiro, ela vai desenvolvendo. No primeiro, ela atende sem gracinha. Depois, ela atende. Quando é fé, ela já pega intimidade com a pessoa. Depois, ela vê o que dá certo, o que dá errado na fala. Ela vai sentindo, ela vai percebendo, nossa, essa palavra não combinou, na próxima eu não vou usá-la. Nossa, desse jeito que eu atendi nervosa e percebi que o outro lá também ficou nervoso muito mais fácil, ele não era assim. Pô, talvez o motivo foi a minha forma de atender. Então tem tudo isso que atrapalha. Que atrapalha, a comunicação pode atrapalhar. Ao mesmo tempo, a comunicação pode dar um up aí na vida da pessoa. E isso, na vida não é só profissional, não, é na vida pessoal também. Na vida pessoal. Isso aí influencia demais. Você se fazer entendido, né? Porque normalmente a gente coloca a responsabilidade da compreensão no outro, né? Eu falo e você entende o que você quiser. Pronto. Quando, na verdade, eu posso ter essa escolha, que eu sempre chamo de escolha, porque depende do que você vai querer, de me fazer ser compreendido. É diferente, muda tudo, né? Eu me ponho como parte responsável do processo. E tem uma bibliografia, não sei se você já leu, mas é muito famosa. É aquela Os 7 Passos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Covey. Um dos mandamentos dele, que ele fala 7 mandamentos, um dos mandamentos está voltado para quê? Compreenda para depois ser compreendido. Ele tem um capítulo enorme que fala só sobre isso. Que a tendência é a gente querer se impor, a gente querer falar o que a gente acha e a gente chegar ao cúmulo de, no final da conversa, o outro só falar, ok. E aí não tem mais tempo para conversar, vai todo mundo embora. E quantas vezes, às vezes, a gente entra numa discussão, né, até profissional, né, mesmo, em casa, e no final das contas está todo mundo falando a mesma coisa. E é justamente isso, né? Porque a gente está falando e não está ouvindo, né? A gente não está compreendendo. Escutar e ouvir é diferente. Escutar, todo mundo escuta. Né? Ouvir é um pouquinho diferente. Né? Que aí você entender. A Suzana perguntou aqui para você. O nível de vocabulário depende do público? Total. Primeiro, Suzana, minha amiga, é o seguinte. O vocabulário? Primeiro, o vocabulário da gente, ele está limitado pela quantidade de leitura que a gente faz. Começa por aí. Se você ler muito, seu vocabulário vai ser grande. Ler pouco, vai ser pouco. E sempre a gente tem que focar, sempre, toda vez que você for pensar em uma apresentação, a empresa te contratou para uma palestra, ou a associação, não sei das quantas, te chamou para fazer um trabalho voluntário. Você, primeira pergunta, qual é o público? E esse qual é o público é crianças, adolescentes, adultos, idosos, ricos, pobres, vai ser homens, mulheres e assim por diante. A partir daí, qual cidade que é, qual que é a cultura da cidade? Ela escuta muito sertanejo, escuta muito rock, escuta MPB e assim por diante. A partir daí, você toma como base alguns princípios. Quais princípios? Primeiro, uma coisa que eu faço, assim, quando eu vou trabalhar com treinamento, equipes menores, eu peço para a empresa me falar a religião da galera. Se eu percebo que a turma tem muito evangélico, eu já mando um Fernandinho, Aline Barros ali, e no início do curso, a hora que o pessoal vai entrando, já está tocando, porque eu sei que eu vou agradar a maioria da turma. Se eu percebo que é católico, eu já mando um padre Fábio de Mello, e pronto, acabou, e assim por diante. O que eu estou querendo dizer com isso? O público define o seu vocabulário, o público define a sua roupa, o público define a sua energia a ser transmitida. Por quê? Se for um público de pessoas um pouco mais de idade, não adianta você chegar lá, pra cima, galera, todo mundo junto, a galera vai assim... isso, eu vou levantar aqui, minha coluna vai entortar, aí você não vai...
vai ter que levar para o hospital, por exemplo. Agora, se for um público de jovens, se você chegar assim, boa tarde, hoje eu vou falar... Vai falar e é hoje, né? Aí tá todo mundo no WhatsApp em 3 minutos de palestra. Acabou, e ninguém se Isso eu aprendi, ó. Eu aprendi isso na faculdade. Eu tinha uma disciplina que a gente fazia oficinas terapêuticas, né? Sim. E eu sempre fui muito agitada, né? Quando acabou a oficina, meu professor me chamou e foi dar os feedbacks individuais pro grupo, né? Aí, pra mim, ele falou assim, Ana, o povo ficou exausto. Eu falei, quem? Eu não percebia. Ele, Ana, você mandou o povo andar, voltar, abaixa, levanta. Eu falei, sério? Eu não sabia. Ana, você tem uma energia que as pessoas não têm, Ana. Então, assim, calma. Aí que eu comecei a perceber, eu falei, é mesmo, gente. E a gente tem essa sensação de que às vezes tem que ser muito animado para ser bom. Sim, né? não necessariamente. Isso, às vezes depende do que você vai falar, né? Então, se eu estou propondo um assunto mais reflexivo, é normal que as pessoas não saiam, né, felizes e animadíssimas. O objetivo da né? palestra, isso tem que ser definido no início. Olha, assim, você está tocando um assunto aqui, essa semana até fiquei muito feliz, eu aí junto com o Igor, porque tem um professor que eu admiro bastante, o cara é assim, bambambam aí, mundial. Ele tem, só para você ter uma noção, ele dá aula no MIT e tal, que é o Gil Giardelli. E ele tem uma palestra que, assim, é totalmente diferente de tudo que você já assistiu. Depois você procura ele, quem quiser ir, ó, gente, Gil Giardelli com 2 L no final. A palestra dele é algo, ele não sai do lugar. Pelo menos o que eu vi lá, ele fica na frente do computador, ele é professor de gestão, de inovação, como que é? Cultura da inovação, é tecnologia pura e tal, ele não sai do lugar. Mas você, só para você ter uma noção, quando eu assisti a palestra dele, ele falou, minha palestra, ele já começou falando, minha palestra tem 230 e poucos slides. 1 hora de palestra, 230 e poucos slides. E eu já mexi com o oratório. Caramba, o que esse cara tá fazendo aqui? Não, vamos ficar o resto da noite, não sei o quê. A palestra dele é um filme. São 200 e tantos slides, mas é um filme. É um atrás do outro. E ele vai falando, ele vai criando uma dinâmica que você não vê o tempo passar. Incrível, 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 incrível. E uma fala retilínea, é uma coisa que eu não oriento. Da pessoa falar no mesmo timbre o tempo todo. Né? Mas ele criou isso, porque fica cansativo, né? Olha Mas ele só. criou o estilo dele e ele sincroniza a fala com os slides de um jeito o slide. É um filme, é igualzinho um filme. Você vai acompanhando. Você é como se ele fosse... É como se ele fosse um narrador. Isso, perfeito, perfeito. Que bacana, incrível, gente. Incrível, emocionante. Eu, assim, eu não vou contar para não dar spoiler, mas eu chorei na palestra dele quando eu assisti. Porque ele vai pro lado da tecnologia, no final ele fala, sem a humanidade não tem solução. Mas aí, depois vocês acompanham. E aí, voltando ao que você tinha falado, a questão de você trabalhar todo esse processo para engajar o público, você tem que saber quem que é o público, não tem como. E quanto mais informação, melhor. Boa. E quando é uma entrevista de emprego, que você não sabe quem é aquela pessoa que está na sua frente? Quando é um cliente, você não sabe quem é ele que está ali na sua frente. E aí? Aí, dona, isso não existe mais depois das redes sociais. Anota aí, ó. Deu até um rima. Anota, gente. Vou anotar também. Não existe mais depois das redes sociais. Não saber quem é quem. Sabe por quê? Você quer ver o digital do Google aqui, ó? Ana Flávia Pistori, né? Vai aparecer. Vai aparecer, você tem processo na justiça. Vai aparecer um tal de... Até um acidente de trânsito. Tem aí, viu, gente? Tal de escavador conta tudo da nossa vida. Mas o que eu tô querendo dizer é que vou para uma entrevista de emprego, 2 coisas que eu tenho que pensar. Eu sei quem vai me entrevistar? Se eu não sei, pelo menos a empresa... Não sei o nome, não sei nada. Da pessoa, mas eu sei a empresa que eu tô indo preparar, que eu tô indo submeter à avaliação. Vamos supor que seja aqui no Uberlândia, uma Martins, um Algar, Souza Cruz da vida. O que eu vou fazer? Eu vou estudar a Souza Cruz, eu vou estudar Algar, eu vou ver o que tem, quais são os diretores da Algar, você vai saber quais são os diretores, qual que é o produto principal da Algar. Isso você tem condição de saber. Tá.
Mas aí me fala uma coisa, que eu vejo os candidatos fazendo isso, né? Eles pesquisando, entendendo, sim, mas mais como uma estratégia para falar da empresa em algum momento. Sabe, então tipo assim, porque tem umas dicas na internet, também as pessoas pesquisam, né, na internet, sim, elas vão falar assim, fale alguns números da empresa, aí vamos supor que teve um faturamento sei lá, crescimento de 30% no ano passado, de 30% sim, no ano passado. Aí, em algum momento, eu conto isso, eu falo, eu até vi que realmente vocês têm um crescimento de 30% ano passado, como se isso fosse diferencial, né? Mas me conta, como então incorporar isso na oratória? Porque eu vejo que os candidatos fazem isso, eles pesquisam sobre a empresa, mas como incorporar de uma forma positiva? E não para ficar... E a gente que é recrutador, porque eu já tive no lado recrutador, né? A gente fala assim, leu no site. Olha o que para me impressionar. Para me impressionar. Qual que é a intenção da leitura? Se a intenção da leitura é para isso, vai dar nisso. Qualquer um vai perceber que nossos olhos, nossa testa, fala muito mais do que a boca. Então, vou perceber que ele só leu para tentar trazer essa informação. Agora, se você não entende a essência da empresa, o objetivo maior da empresa, nunca você vai conseguir transmitir isso de maneira sensata, de maneira consciente e amorosa, né? Amorosa mesmo. Vamos supor, agora vamos lá. A pessoa vai fazer a entrevista que não tem conhece muito bem a empresa, mas não conhece o entrevistador. Regra. Onde que a oratória entra? Aqui, ó. Isso. Sorrisão. É sorrisão mesmo, é alto astral. Antes de você entrar para a entrevista, faz um exercício para desbloquear qualquer ruga que esteja travada, qualquer língua que esteja travada, para você chegar calmo, o máximo possível. Eu sei que é tenso, mas você vai chegar destravado, semblante sereno. E aí você lembra aquele exercício de ouvir? Que geralmente quem fala primeiro é o entrevistador. E aí o entrevistador, na maioria das entrevistas, ele me conte quem é você. Isso. Fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho de você. E aí, falo isso. E aí, tá vendo? E aquela pessoa que tem um semblante arrogante, eu, fica muito quadrado. Agora aquela pessoa que ela não vangloreia. Você provavelmente já percebeu isso nos seus clientes, nos seus pacientes, né? A pessoa que não tem muito ego, ela fala dela e você se sente bem. E você olha assim para ela, nossa, que legal, que bacana, esse cara é de boa, esse cara transmite uma energia boa. Sabe o que é tal de energia boa? O cara pode ter um currículo imensurável, mas a energia dele não conecta. Entendi. O que quer dizer isso? Pode ser uma oratória travada, ou pode ser porque o cara se acha mesmo. Que ele se achando, ele traduz isso em fala. Ele se achando, ele traduz isso em fala. Traduzindo em fala, meu amigo, quem tem experiência na área de psicologia, simplesmente vai falar, não, esse não é o quadradinho que precisa para encaixar aqui. Vamos ver qual que é o próximo. Aplicar oratória sempre quebrando o gelo no início e depois desenvolve seu conteúdo principal. Início quebra e acho que essa dica que você falou é também perceber o ambiente, né? Porque às vezes a gente como candidato, a gente fica tão tenso, às vezes até frente ao cliente, a gente fica tão tenso, porque você vai assim, vamos supor que seja o cliente, eu tenho que fechar o negócio. Ou, como candidato, eu quero passar, eu tenho que passar. Que você esquece aquele tanto de informações que estão disponíveis, né? Até para você entender o perfil do outro. Né, de quem está ali na sua frente, né? Sim. Tem uma aluna que ela é fisiculturista. E ela fez um curso comigo em 2018, acho 2018. E no curso a gente defende aquela ideia de agradar 50% mais um. Você tem que agradar todo mundo. E ela concorreu, ela já era campeã na época que ela fez o curso comigo, ela era campeã mineira. E ela foi para o campeonato nacional. Olha que feedback bacana que eu tive na época. Porque no curso de oratória, eu falei esse negócio. Gente, vocês não têm que agradar todo mundo. Tira esse peso da cabeça de vocês, do ombro. Vai lá, agrada 50% e esse 1% a mais, que seja o seu chefe, o seu cliente principal, que aí você ganhou a guerra. Você ganhou a batalha. Não quer dizer que você ganhou a guerra, né? E aí nós falamos isso no curso e isso ficou na cabeça dela. Foi pro concurso nacional, toda tensa, porque de se ficar tensa, imagina.
aqui de Uberlândia, concorrer nacionalmente sobre isso. É, E ela contou para mim, mandou um áudio falando, Evaristo, eu lembrei na hora, minutos antes de eu subir no palco, eu lembrei do que você falou. Não tem que agradar todos os jurados, eu tenho que agradar 50% mais. 50% mais. E aí eu subi muito mais suave, muito mais leve. Sim. Ana, você acha a gente ou não tem que essa... ela não comunicou isso com os jurados? Ela comunicou essa tranquilidade. Tá entendendo? Então as pessoas têm que entender também que o processo de entrevista não é o fim do mundo, é o meio do mundo, é a forma de chegar onde ele quer. Você fala, não, se não der certo aqui é porque tem algo melhor para mim no segundo momento. Agora as pessoas vão, e a mesma coisa o cliente muito importante, ele já quer vender no primeiro contato ou no segundo. Por que não cativa ele? Vai lá e... É um processo, é um processo, né? Venda é um processo, não é uma... E tudo bem se ele não quiser, né? Tudo bem se ele não quiser. Tem um Clóvis de Barros, você já ouviu falar dele, né? Clóvis de Barros? É um palestrante bacana pra caramba. É da turma aí do Sérgio Cortella, do Pombé. Você já viu ele em algum momento aí? Às vezes eu já vi. Já. E ele defende o seguinte, se você vende abóbora e o cara chega para comprar quiabo na sua loja, não tente enfiar abóbora nele. Abóbora, eu já ouvi essa expressão, né? Não tenta, não é isso que ele quer, né? Aí você acha o melhor vendedor de quiabo e indica, ó, ali tem o melhor vendedor de quiabo. Porque o dia que ele quiser abóbora... Porque quando ele precisar de abóbora, né, ele vai lá. Então é por aí. Quando se trata de vendedor, é por aí. Tenta... E acho que é um pouco disso... Desculpe te interromper, eu acho que é um pouco disso que você falou sobre o ligar, né? Aquela que a gente falou das pessoas atenderem o telefone. Uhum. Eu me colocar à frente daquele cliente com respeito. Sim, total. Né? Não como superior, nem também como menor, mas como dois adultos, dois iguais, né? Sim, e ele pode escolher também, eu também posso escolher. Não, e detalhe. Né? A escolha não é só do cliente e a escolha não é só do recrutador. Quantos recrutadores praticamente assim, ele define, se tiver, porque tem várias formas, você tem sala que fica todo mundo exposto ali, o recrutador para falar, eu quero esse, ele escolhe a pessoa que ele quer falar. Ou a mesma coisa, o comprador escolhe o vendedor, chega na concessionária, não, quero ser atendido pelo fulano. Ou por aquele, ou por aquele, e assim por diante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é sobre a importância que a gente tem que ter em mente de não se menosprezar. Isso é um problema sério, principalmente para o palestrante. O palestrante ele tem várias fases de problema. Problemas assim, dificuldades, desafios. É aquela palestrinha para os amigos, que geralmente é gente da escola ou amigos do bairro, aí ele fica com vergonha. Mas ele rompe, que a hora que passa a adrenalina, ele está em casa, ele já está falando naturalmente, falando coisas que conectam, porque está todo mundo sabendo quem ele é e sabe o que ele faz. Aí ele evolui um pouquinho, ele vai para um ambiente onde ele palestra sozinho. Aí ele não conhece ninguém, ele palestra sozinho. E ali ele tem que conquistar todo mundo e tal. Aí o ambiente mais tenso é quando ele já é um palestrante profissional e ele vai para um congresso. E nesse congresso tem 5 palestrantes. E aí você chamou a atenção aí dessa pessoa. Eu não tenho que ser o maior e eu não tenho que ser menor que quem está me recebendo. Eu tenho que estar ali no páreo. E uma coisa que a gente aconselha muito, se você vai palestrar, se tem mais gente, ou se não tem mais gente, mas você chega com a mente focada em dar o seu melhor, que vai dar tudo certo mesmo. E pronto, acabou. Você vai ali para arrebentar. Mas não é arrebentar o outro palestrante, é arrebentar a sua palestra, fazer ela marcar a vida daquelas pessoas. E tem gente que vai, nossa, mas vou palestrar com o cara que é PhD, não sei das quantas, que estudou na Inglaterra, que foi para a Alemanha, e fica preocupado com isso. No final, ele só está absorvendo energias negativas, só está aumentando o disparo de adrenalina, e ele vai esquecer, vai dar branco, vai tremer, vai transpirar, vai cair do palco, vai desmaiar, sei lá, vai acontecer alguma coisa de tanto ele puxar essa energia. Sendo que ele pode entender que o cara simplesmente teve uma oportunidade que ele não teve, que é ir para a Inglaterra, fazer um doutorado, sei lá. Mas o cara também não teve a oportunidade que ele teve de morar em Centralina, por exemplo, tem que falar, né? Né? Não teve a oportunidade de morar em Centralina. Então é por aí, cada um com as suas oportunidades e escolhas. Com a sua história, né? Do seu jeito, com uma aceitação, né? De quem se é.
e eu vejo, principalmente nas mentorias, né, que eu faço de carreira, o quão essencial é o autoconhecimento. Você Total. saber o que é que você tem de dificuldade, né? Porque às vezes eu tenho dificuldade de falar com o outro, né, a minha oratória, porque às vezes eu tenho uma vergonha de mim mesmo. Sim. Ou às vezes eu tenho dificuldade de falar com o outro porque eu falo errado. Eu acho que eu falo errado, né? Ou porque eu acho que as pessoas não me entendem. Ou porque eu já trabalhei com pessoas que se acham agressivas na fala. Então, a pessoa vai achar que eu sou agressiva, então eu nem falo. E aí não se posiciona, né? E às vezes não sabe por que não fala. E aí ela transmite uma imagem, e aí a gente pode falar até de marca pessoal, né? Sim. De branding pessoal, porque ela fica com uma marca de uma pessoa que não se posiciona ou agressiva. Sim. E ela precisa achar aquele meio termo. Olha que interessante. Do método que eu aplico, o primeiro módulo, que tem 4 passos, são 4 módulos, cada módulo tem 4 passos. Olha a sintonia nossa. Por isso que eu falo que carreira e oratória nasceu para andar juntos. Por isso nós vamos andar juntos. O primeiro módulo é autoconhecimento. Eu não falo nada de oratória no início. A pessoa chega para mim, não, no primeiro módulo você não vai escutar em momento algum eu falar como introduzir, como desenvolver, como concluir. Não, nós vamos conhecer quem você é. Aí tem lá o formulário de quem você é básico, depois quem você é avançado, suas virtudes, seus defeitos. Aí você vai nessas planilhas, geralmente o cara coloca 1 milhão de defeitos e 2 virtudes. A hora que você conversa com ele, cara, você é só isso aqui? Você só tem defeito? Você não tem isso, você não tem isso. Não, eu tenho. Então coloca aqui. Você vai ver que o defeito é bem menor que a virtude, mas as pessoas ficam no receio de falar o que eles têm de bom. E aí, pegando um gancho com essa questão do perfil do cara que, não vou falar porque eu sou autoritário, se corrige, então. Isso, como se fosse agressivo na fala. Não, mas isso não é o que tem que fazer com que você não fale. Isso é um motivo para você mudar. É um motivo para você se treinar, um motivo para você se capacitar nesse sentido e corrigir esse processo. E a partir do momento que se corrige... A gente sempre pode, né, corrigir isso, né? Olha, assim, até estava lendo um livro esses tempos atrás, que ele falava sobre a questão da inteligência emocional. Ele conta um caso lá que um CEO era muito estressado, muito sem educação, mas ele entregava. E chegou um momento que o diretor falou, olha, você tem que corrigir isso. Aí vai lá fazer um curso de capacitação. Ele entendeu a mensagem. E sabe o que ele fazia em reunião? A reunião podia ter começado às 8. Se 8h10 ele percebesse que estava perdendo a paciência, ele pedia um intervalo e sair para tomar um café todo mundo. Entendi. Até ele se controlar. Porque quando ele sai para tomar um café, ele volta com outro estado emocional. E aí ele dá continuidade, porque ele entendeu que ele precisava corrigir aquilo. Tem gente que fala de beber água, né? Assim, quando você bebe água, né? Ou você faça alguma coisa, né? Marca. Eu tinha eu já fiz um exercício com uma pessoa que toda vez que ela fala, ela se sentisse. Porque tinha um caso, eu tive um cliente de mentoria, que ele sempre achava que ele ia ser mandado embora. Então, ele sempre nas conversas, nas apresentações, sempre que ele ia para uma apresentação de resultado, ele sentia que ele ia ser mandado embora. E aí, no meio da reunião, ele tinha esses pensamentos. Não, agora foi muito ruim, foi muito mal, e aí não fluía. Exato. Entendi. E aí, o que eu falava para ele? Que todas as vezes que ele tivesse esse tipo de pensamento, ele ia fazer uma marquinha. Ele lá na apresentação, ele fazia uma... Tomar consciência, Isso, pra gente poder perceber o quanto era impactante aquele pensamento. Né? O quanto ele era presente ao longo de uma hora, de um dia inteiro. Porque a gente, eu falo que nós, seres humanos, né? Eu não, né? Eu falo isso não, né? Mas os cognitivistas, né? Eles dizem que nós, seres humanos, nós temos o privilégio de pensar sobre o que pensamos. Olha que nós conseguimos pensar o pensamento.
Então, se eu consigo pensar sobre o meu pensamento, é a consciência daquilo que eu penso. Porque o que eu penso vai se transformar em expressões faciais, em verbo, né? Em tom de voz, em postura corporal, em conteúdo, escolha da fala, das palavras. Tudo mais. Perfeito, né? perfeito. Então começa aqui. Aí eu falava, olha, vamos começar a pensar o que você está pensando, né? Materializar. Para você ter mais consciência, né, do que está acontecendo ali. Toda vez que você tem essas vozes, coloca no papel que elas calam. Coloca no papel que elas ficam em silêncio. Escreva. Eu falo que a gente tem uma empresa dentro da cabeça, né? Total. A gente tem um crítico, a gente tem um chefe, a gente tem um subordinado, a gente tem o puxa-saco, a gente tem o turista que só quer ir lá para aproveitar. A gente tem todos aqui, né? Os anciões, as crianças. Os tranquilos. Os filhos, né? Deixa eu só ver mais uma pergunta aqui da Suzana, ver se dá tempo. Como os cursos de oratória estão funcionando agora em tempo de pandemia? Antes da pandemia, dá tempo? Antes da pandemia já funcionava, já tinha EAD. Depois da pandemia virou febre EAD. E eu sou muito crítico a essa questão de oratória simplesmente EAD, porém a gente tem que se adequar. E a pandemia veio para trazer um outro olhar. Então, como que funciona, gente? Hoje, você pode fazer um EAD gravado, mas eu sugiro que tenha isso que a gente está fazendo aqui. Pelo menos esse ao vivo aqui, para tirar um pouquinho do seu receio, do friozinho na barriga. Porque só assistir aula, você ser aluno passivo, eu acredito que não se transformará nesse sentido. Tem que treinar, né? Você tem que ser ativo, você tem que falar, se expor ao vivo e a cores. Nem que tenha que gravar um vídeo e mandar para a pessoa avaliar, mas isso, quando for fazer algum curso nesse sentido, faça essa cobrança, veja se ele tem essa assistência que é avaliar a sua performance perante alguma câmera, alguma coisa do tipo. Beleza? Agora... Eu adorei essa frase que você falou, e acho que isso também vale para a oratória, que é o se expor, né, Evaristo? Total. É o estar em evidência, né? É o estar presente ali naquela conversa, naquela opinião, naquela fala, naquela apresentação, né? Olha, naquele posicionamento. A frase que eu sempre uso é: a exposição é a melhor solução para quem tem medo. Começa a se expor. Começa, porque aí você vai provar para o seu cérebro que não morre, que não mata. O problema é que o seu cérebro acha que você vai morrer. Aí ele põe medo em você. A ansiedade é isso, né? Isso. A ansiedade é isso. Né? Quando você começa a se expor, falando errado, falando com sotaque, tendo nome feio, sendo grande, pequeno, magro, gordo, se exponha. A hora que o seu cérebro perceber, ele fala: não, isso aí ele vai fazer a mesma coisa que ele fez ontem, que ele fez ontem de ontem, deixa ele fazer de novo. E aí tudo fica tranquilo, vocês vão ver que... falta 30 segundos. Upa! Um abraço, gente. Gente, Evaristo, vou salvar. Muitíssimo obrigado por estar aqui, gente. Obrigada pela participação de vocês. Sigam o Evaristo, Provocando Caos. Lá tem todas as informações pelo direct. Me siga também para a gente falar de carreira. E, beijo! Beijo, galera!